Só não vem quem não quer. Alexandre de Moraes está preparando a prisão de Bolsonaro, comendo pelas beiradas. E depois de domingo, meus amigos, a cobra agora vai fumar. O Xandão não perdoa nem ex-ministro e indica que o próximo a ser preso poderá ser sim Bolsonaro, pois o risco do ex-presidente ir para o Chilindró aumentou muito com os atos terroristas, segundo a avaliação do próprio PL, que é o partido do Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. O Ministério Público de Contas, inclusive, pediu bloqueio de bens de Bolsonaro, Ibanez e também do Torres pelo ato golpista que aconteceu em Brasília. E esse documento, ele afirma que o objetivo do bloqueio é garantir o ressarcimento público pelos danos causados à sede dos 3 poderes na capital federal. Ou seja, eles estão sendo responsabilizados e intimados a pagar pelos estragos. Vai sair do bolso de Bolsonaro, do Torres e do provavelmente ex-governador de Brasília. Apenas o Senado e a Câmara, só para vocês terem uma ideia, estimaram no dia de ontem um prejuízo de cerca de 7 milhões de reais para reparação do que foi danificado. Somando tudo aí, a estimativa, ou seja, uma pequena ideia do que pode ser, tá? Chega aí aos 20 milhões de reais. E isso, essa água pode bater na bunda de muito empresário aí, tá? Inclusive do Luciano Hang. Segura aí que eu já vou falar isso com vocês. Vamos falar do Hang, vamos falar do Silas Malafaia também, que já fugiu do Brasil com medo de ser preso. Em uma rede social, o Bolsonaro, ele comparou o vandalismo golpista praticado em Brasília com manifestações da esquerda no passado e disse que repudia acusações sem prova. Mas como que não tem prova? Os próprios bolsonaristas produziram provas contra eles mesmos e contra o próprio ex-presidente. A destruição provocada por esses lunáticos, gado ideológico do bolsonarismo no último domingo, foi certamente sem precedentes na história democrática do Brasil. E segundo Flávio Dino, cerca de 1.500 pessoas foram presas pelos atos de domingo, mas novas prisões serão feitas nos próximos dias, incluindo aos financiadores do vandalismo. O ministro Alexandre de Moraes reforçou o coro e disse que o Judiciário e o STF, com o apoio da Polícia Federal, irão punir todos os responsáveis pelos ataques às sedes ali dos 3 poderes. E como eu falei, Moraes está comendo pelas beiradas e preparando a prisão de Jair Bolsonaro. E já chegou coisa ali na mão dele. Segura aí que eu já vou contar para vocês, tá? O Alexandre de Moraes também determinou a prisão do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. O ex-ministro ainda está foragido nos Estados Unidos. O retorno estaria previsto para o fim desse mês. Mas vocês acham que ele vai voltar sem ser extraditado? A Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes, deve cumprir a prisão assim que Torres chegar ao Brasil. A decisão foi dada em resposta a pedido do advogado-geral da União, o Jorge Messias, que solicitou a detenção em flagrante de Torres e de demais agentes públicos que tiveram participação ou que omitiram para facilitar a invasão dos prédios dos 3 poderes. Outros foragidos com mandado de prisão expedido pelo STF, como o blogueiro Alan dos Santos, mais conhecido popularmente como Gengivão, também se encontra foragido nos Estados Unidos, fora do alcance da polícia brasileira, a não ser que Joe Biden mande de volta para cá. E Bolsonaro tem repetido para seus familiares e amigos mais próximos que teme, que está morrendo de medo de ser preso pelo Xandão. E como eu falei em um vídeo anterior, o internamento hospitalar do ex-presidente pode ter sido uma encenação, na minha opinião, foi uma encenação, uma espécie de álibi para tentar fugir caso o golpe de Estado falhasse, como de fato deu errado, tá? E aí ele usa isso para fugir das responsabilidades ou tentar ganhar tempo para tentar fazer alguma manobra, mas tudo parece que vai ser em vão. O núcleo duro do PL, inclusive, acredita que os atos que aconteceram no domingo ampliam ainda mais o risco do Supremo Tribunal Federal ordenar a prisão de Bolsonaro. E mesmo antes das invasões criminosas, o alto comando do partido já entendia que havia muitas chances do ministro Alexandre de Moraes expedir um mandato contra Bolsonaro com base nas investigações que já estão em curso no tribunal. Sem falar
que a super quebra de sigilo, ordenada também por Alexandre de Moraes, mira bem no alvo, ou seja, no coração do bolsonarismo, e pode alcançar dimensões monumentais, ou seja, botar Jair Bolsonaro atrás das grades. Sem falar que o próprio ex-presidente já estava em pânico, tremendo, ao tomar conhecimento da medida provisória que visa revogar os sigilos de 100 anos impostos por ele mesmo, a documentos e informações de seu governo. Bolsonaro, ele teme que a queda desses sigilos acabem divulgando informações que podem incriminá-lo judicialmente. No caso, ampliar ainda mais a lista de crimes cometidos. Outra coisa, a Polícia Federal concluiu o inquérito apontando que Bolsonaro cometeu vários crimes que podem levá-lo à prisão. Tudo isso já foi encaminhado para a mesa de Alexandre de Moraes. E para Bolsonaro, as invasões desses vândalos agora, que aconteceu em Brasília, fortalecem ainda mais a figura de Alexandre de Moraes. O próprio Bolsonaro reconhece isso. A popularidade nas redes sociais de Jair Bolsonaro chegou ao pior nível nos últimos 4 anos após o que aconteceu no domingo. Assim sendo, já tem mais pessoas querendo pular fora do barco, que já está nas últimas. E na tentativa de fazer a boa e velha tirada de corpo, o empresário bolsonarista Luciano Hang, mais conhecido carinhosamente como Louro José, investigado inclusive por financiar atos antidemocráticos em outras ocasiões, se manifestou sobre as invasões golpistas. O Hang, ele emitiu uma nota na qual ele critica os atos e afirma que a democracia não combina com atos de vandalismo. O empresário também classifica como lamentável a depredação de patrimônio público. Ou seja, pessoal, não tem nada a ver com isso, será? Vamos ver para onde as investigações vão. Eu aposto que chega no Hang. E você? Comenta para mim aí agora, tá bom? E o pastor Silas Malafaia gravou um vídeo para defender os atos terroristas. Malafaia diz que não apoia exageros, mas tenta justificar o vandalismo, dizendo que a paciência de um povo tem limite. Por fim, o pastor informa que sempre tirou férias em janeiro e que estará viajando para fora do Brasil, mas que não está fugindo. Claro que não, afinal de contas, os líderes e influenciadores mais radicais do bolsonarismo estão na mira das autoridades, estão na mira do Xandão. E nos próximos dias, possivelmente, uma parte deles terá prisão preventiva decretada. E Silas Malafaia está fora dessa lista, não é verdade? Bom, para quem sofre de analfabetismo funcional, eu usei uma ironia very hard aqui. E como eu falei, meus amigos, os bolsonaristas deram um baita de um presente para Lula. Fizeram a mídia e a população em si praticamente esquecer alguns problemas que já estavam se acentuando na primeira semana de governo Lula. E também abriram portas aí para que leis mais duras e que podem ser usadas com interesses muito obscuros, sejam levantadas. Leis que podem acabar dificultando ainda mais a livre expressão no Brasil, pois qualquer crítica, mesmo que seja branda, mesmo que seja no intuito de fazer uma oposição no campo democrático, pode ser encarado aí como: olha, será que esse pessoal aí não vai ser o novo bolsonarismo? O Lula agora está com a faca, o queijo, a manteiga, o pão, ou seja, todos os elementos do café da manhã na mão. E tudo isso graças a Jair Bolsonaro e aos bolsonaristas. Quai, seu app de vídeos curtos.